Salve, galerinha que falou, Elton. E o Joel. A gente vai ver um vídeo lá do canal do Decifra. O brabo, né, mano? Decifra Hits. Eu vi quando esse vídeo saiu, deu até vontade de reagir, mas como ele é muito longo, aí eu acabei não colocando pra gente reagir. Só que eu vi. Vamos ver hoje, tá? Só que eu vi geral reagindo aí, eu disse, oxe, bora reagir, tá? Bora dar uma olhada, mano. Bora. 50 Cent escreveu In Da Club sendo ameaçado, decifrando In Da Club 50 Cent. Cara, pô, essa aqui é um clássico, né? Tipo, essa música aqui eu acho que é uma das responsáveis aí por converter muita gente ao hip hop aí nos anos 2000, né? Verdade, cara, muito grande boa. sucesso aí dos anos 2000. Bora ver, cara. Pra quem não... Tipo assim, eu já assisti o filme dele, né? Então sei bastante da história já do 50 Cent. Acho que a maioria das pessoas assistiram o filme. É um filme bem famoso, né? Então bora ver. Link do vídeo ali na descrição do canal do Decifra Hits. Isso aí. Play. Quando 50 Cent levou 9 tiros em frente à casa da sua própria história dele é mãe, massa. seu mundo virou de cabeça para baixo. A gravadora rompeu o contrato, seus amigos o abandonaram e seus inimigos prometeram finalizar o trabalho caso ele ousasse aparecer nas ruas novamente. Mas ao invés de sumir, ele ressurgiu com um sorriso frio, um corpo cheio de cicatrizes e uma música que soava como comemoração, mas que na verdade escondia uma resposta pesada para todos aqueles que tentaram. Esse filme é da hora, cara. Hoje eu vou te contar a verdadeira história por trás de In Da Club de 50 Cent. Fique Eu sou o rico, morra Guilherme tentando, e você que é o está nome no do álbum Decifra dele, né? Hits. In the club, bottle full of bub, mama, I got what you need if you need to feel above. Existe um detalhe sobre In Da Club que quase ninguém fala sobre. Ela não foi apenas o primeiro contato na vida de muitas pessoas que, assim como eu, conheceram e se apaixonaram pelo hip hop através dessa pedrada. Ela também foi um ponto de virada na vida do próprio 50 Cent, Da hora, que, hein? ao contrário do que muita gente pensa, quando escreveu essa música ainda não E tinha o nada álbum dessa daquilo que ele música é só falava na pedrada, letra no pô, é clipe. só clássico. Muito pelo contrário, O álbum ele tinha recém sido baleado 9 vezes, Ele lançou. ainda estava sendo caçado pelo mesmo cara que tentou acabar com a vida dele e quase teve o seu maior sonho destruído se não fosse por um pequeno detalhe que fez toda a sua trajetória mudar. Mesmo hoje, mais de 20 anos depois, pouca gente conseguiu enxergar o quanto a música In Da Club traz referências a todos esses problemas e esconde mensagens que contam toda essa história. Mas apesar de ter sido lançada em 2003, a história de In Da Club, na verdade, começa alguns anos antes, mais precisamente em 1999. Olha aí. A origem. A origem do caos. Naquele ano, Curtis Jackson era apenas um cara das periferias de Nova York que sonhava em ser um rapper de sucesso. E apesar de ele ter apenas 24 anos, É foda, né, a cara? opinião O cara nem sabe o nome do cara, só conhece por 50 centavos. de quem entrava no caminho dele era unânime. Quando esse cara botava um objetivo na cabeça, nada nem ninguém conseguiu parar. Na época, 50 Cent tinha recém-assinado um contrato com a gravadora Columbia Records para lançar o que seria o seu primeiro álbum, Power of the Dollar. Mas mal sabia ele que esse álbum jamais seria lançado e que esse contrato logo o traria sérios problemas. Mal bastou 50 Cent entrar pela primeira vez no prédio da Columbia que os produtores e empresários logo perceberam. O cara era uma máquina quando o assunto era trabalho. Em apenas 2 semanas, ele gravou absurdas 36 músicas, das Caralho. quais 18 já eram suficiente para fechar o seu álbum de estreia. Mas escreveu e Mas gravou apesar ou do só seu cantou? talento e esforço, 50 Cent logo percebeu que a parceria com a Columbia não seria nada boa para ele. Eu tava na Columbia e eles nem sabiam como divulgar artistas do rap. A data de lançamento do meu álbum estava chegando e quase ninguém sabia sobre isso ou sobre minha música. Beleza, eles faziam pôsteres bonitinhos e tal, pedaços de papel bem coloridos. Mas se as pessoas não conhecerem sua música, elas não vão comprar o seu álbum. Ou seja, mesmo com o contrato assinado, 50 Cent teve que construir o seu próprio caminho, o que infelizmente não era E antigamente era outra parada, né? Não é que nem hoje em dia que tu Tá falando de joga. 99, tá, gente? Não é hoje em dia que tu joga no YouTube e a parada viraliza aí no TikTok e tal. Tu tinha que, Diferente. correr atrás das rádios, os DJ tocar nas festas e tudo pra poder uma ficar novidade popular, pra né? ele. Depois de perder a mãe aos 8 anos e crescer sem nunca ter conhecido o próprio pai, ele aprendeu desde cedo a se virar sozinho. Nessa situação, era eu quem precisava criar uma música que fizesse as pessoas se perguntarem: quem é esse tal de 50 Cent? E foi exatamente isso que ele fez. No dia 10 de agosto de 1999, 50 Cent lançava o single How to Rob. Run up on Timberland and Missy with the pound like you
Give me the cash, you put the hot dog down. A faixa era uma zoação descrevendo como ele faria para, hipoteticamente, roubar alguns rappers famosos, como Will Smith, Busta Rhymes e Jay-Z. Apesar de alguns dos artistas levarem na esportiva, outros viram como uma forma de desrespeito, o que era ótimo para o 50 Cent, que viu que mencionar nomes de famosos era uma tática que funcionava muito bem para chamar a atenção que ele precisava. E, no início dos anos 2000, poucos meses antes do lançamento do seu álbum, Só que ele deu uma exagerada, ele. 50 Cent resolveu repetir essa fórmula. O problema é que, dessa vez, ele acabou irritando algumas pessoas. Se citou o Alexandre de Moraes, citou o Lula. É mais ou menos, ele citou um cara, né? Ele citou um cara da pesada, né? Perigosas. Ele citou um cara, né, poucas. A nova faixa se chamava Ghetto Quran, e nela 50 Cent decidiu mencionar figuras reais do submundo do crime de Nova York, incluindo traficantes que ainda estavam nas ruas, na atividade e fortemente armados. Mas a música é da hora. Quando você ouve falar do meu bairro, você ouve falar da Supreme Team. Geral tem medo do Prince e respeitam o Supreme. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar melhor. Supreme é o cara dos negócios e Prince é o matador. Supreme era Kenneth McGriff, chefe da gangue The Supreme Team, que comandava todo o bairro de South Jamaica, área onde nasceu e morava 50 Cent. Prince era Gerald Miller, o sobrinho de Supreme, mas apesar desses nomes já serem bem conhecidos por toda Nova York, circulando por décadas em jornais e livros da época, e apesar da intenção de 50 Cent ter sido apenas de prestar homenagem aos caras, infelizmente, Supreme não enxergou dessa forma. E no dia 24 de maio de 2000, a cobrança chegou. Ele que comanda, ele é o outro que é o matador, ó. É só homenar o menos, que isso. Mas apesar de todo mundo já saber, né? É, e tal, mas o cara jogou numa música e tal, aí pegou. Os manos da firma o cara poderoso, o cara era poderoso pra caramba. Não era só questão de ser o chefe do bairro ali, né? Ele tinha proximidade com a galera também da pesada. Aí, pô, se lascou. Ainda é o bairro que o cara mora, pô. Não, eles jogam que sabe. Bairro de South Jamaica, no Queens. 50 Cent estava dentro do carro, estacionado em frente à casa da sua avó, prestes a sair, quando um homem se aproximou da janela, sacou uma 9mm e disparou 9 vezes a queima-roupa. 50 Cent foi atingido nas mãos, nos braços, no quadril e nas 2 pernas. Uma das balas perfurou sua bochecha, arrancando um dente e dilacerando sua língua. Naquele momento, tudo indicava que ele não escaparia dessa com vida. Levado às pressas ao hospital, 50 Cent passou por cirurgias de emergência e por um complexo processo de reconstrução facial. Os médicos foram claros. Mesmo que sobrevivesse, ele poderia nunca mais andar, falar e muito menos voltar. Estraçalhou a língua, né, cara? Queria acabar com 50 Cent não só fisicamente, mas também com seu sonho de ser um rapper de sucesso. E quando soube que 50 havia sobrevivido, ele mandou seus capangas ameaçarem todas as gravadoras a não assinarem um contrato com ele ou sequer venderem os seus discos. O mesmo valia para os DJs. Qualquer um que ousasse tocar as músicas de 50 Cent nas boates ou nas festas da quebrada estaria desrespeitando a Supreme Team e correndo sério risco de vida. Com medo de retaliação, a Columbia Records não só cancelou o álbum Power of the Dollar, mas também rompeu o contrato com 50 Cent, deixando o rapper completamente desamparado. Além disso, muitos dos seus amigos acabaram o abandonando ou se afastando dele. Ser baleado no seu próprio bairro, em frente à casa da sua própria avó, era um grande sinal de falta de moral e respeito na quebrada. 50 Cent sentia que já não podia mais confiar em ninguém. Tipo Rio de Janeiro. Não, se tu for baleado em outro lugar... Tá de boa. Agora em frente da casa da avó... Pô, cadê a moral do cara? Não tem mais respeito, mas então não pode, né? Não pode, é melhor afastar. Não estava seguro nem na sua própria área. Por isso... Pô, mas antigamente o bagulho... A gente fala hoje em dia, mas antigamente o negócio era... Tu é doido, era outra parada, cara. Era da hora. Internado, ele resolveu deixar o hospital e continuar se recuperando bem longe de Nova York. Rumores começaram a circular de que ele tinha se abrigado no Canadá, mas na realidade ele estava no estado vizinho da Pensilvânia. É porque antigamente era gente metida com...
eles metidos nas tretas deles que se resolvia. Hoje em dia é os inocentes que se lascam, né? Montanhas Poconos, com a sua então namorada e o filho deles, Marquise. Durante os meses que esteve em recuperação, 50 Cent ficou praticamente recluso, em modo caverna. Por pelo menos 6 semanas, ele precisou de um andador para se locomover pela casa e contava com a ajuda da namorada para realizar tarefas básicas. Sua fala estava comprometida, sua mandíbula imobilizada e sua alimentação era feita com a ajuda de canudos e líquidos pastosos. Pô, isso aí Ele não é sabia paia, se hein? teria voz novamente, mas tinha uma certeza inabalável. Se um dia voltasse, teria algo muito maior para dizer. Na sua autobiografia, From Pieces to Eight, 50 Cent escreveu: "Depois que eu fui baleado 9 vezes a queima-roupa e não morri, eu comecei a pensar que eu tenho um propósito nessa vida." De fato, a voz dele jamais voltou a ser a mesma. Se antes era aguda e jovem, agora era uma voz áspera e carregada com o peso de quem encarou a morte nos olhos. Niggas got love for me, but I don't go nowhere without my strap in my hood. Determinado a se reerguer, 50 Cent se recuperou totalmente em 5 meses, ajudado por uma rotina intensa de exercícios que lhe renderam um porte físico musculoso. Apesar disso, ele sabia que não era prova de balas, e toda vez que ele precisava voltar para sua área, seja para visitar seus avós ou para tentar continuar sua carreira, Eu mandava ele meus avós ir ainda lá em corria casa. sério risco de vida. Voltava De era acordo com esse peste. documento da Justiça Federal Americana, investigadores descobriram que Supreme rastreava os passos de 50 Cent sempre que ele pisava em Nova York e que, inclusive, continuavam monitorando ainda em 2002, ano no qual 50 escreveria a música In The Club. As mensagens interceptadas mostram que Supreme recebia atualizações constantes via pager enviadas por associados da Murder Inc., que aliás era a gravadora responsável pela carreira do rapper Ja Rule, um dos maiores rivais de 50 Cent, e que também era a gravadora da qual Supreme, por acaso, era o maior apoiador e financiador. Olha Supreme mesmo. via no Ja Rule e na Murder Inc. uma grande oportunidade para lavar o dinheiro do crime, e, por isso, usava sua influência e rede criminosa para proteger seus interesses e tentar eliminar qualquer um que pudesse atrapalhar os seus planos, Boa. especialmente 50 Cent. A edição dele tá linda, cara. Numa tô das gostando. mensagens, enviada no dia 22 de outubro de 2002, Supreme chegou a chamar 50 Cent de dedo duro que fala demais. E no dia 30 daquele mesmo mês, o DJ Jam Master Jay, o maior mentor de 50 Cent, foi baleado e morto dentro do seu próprio estúdio de gravação. Segundo esse documento, a polícia passou a investigar se o DJ foi morto por desafiar a lista negra imposta por Supreme contra 50 Cent. Era por causa de situações como essas que 50 Cent passou a andar e se apresentar nos seus shows sempre usando coletes à prova de balas. Pois é, não era para se mostrar, nem para parecer gangsta, mas sim porque ele realmente precisava. When you have a bulletproof vest, though, even the mentality of, like you put the vest on, you're always traveling with 4 to 6 bodyguards. Mhm. You have a bulletproof van. Are you just basically waiting, or are you just? You know, I just know the possibilities. I think if Tupac had his vest on, he'd still be here. I think if Biggie had his vest on, he'd still be here. Se quisesse continuar vivo, 50 Cent sabia que ele precisava sumir por um tempo. Mas, como eu disse, quando ele botava um objetivo na cabeça, era para ir até o final. Ele não ia deixar o sonho de ser um rapper de sucesso escapar das mãos dele, nem sob ameaça de morte. A escalada. Assim que se recuperou do atentado, 50 Cent fez um contato que mudaria tudo. Ele ligou para um cara chamado Shamani Excel, que aliás também havia sido Excel? mentorado por Jam Master Jay. Shamani era produtor e parceiro de longa data de 50 Cent, e quando soube que 50 Parece aquele precisava cantor de um lugar... de pagode, aquela foto ali, ó. Thiaguinho. e parceiro de longa data de 50 Cent. E quando É, soube de que que mesmo? 50 precisava de um lugar para voltar a gravar músicas, ele ofereceu o estúdio que ele havia montado no seu porão. Aos 24 anos, Shamani tinha acabado de comprar Pô, o sua cara primeira emprestou. casa Que em edição Westbury, Long Island. maravilhosa, O cara. detalhe é que ninguém sabia disso ainda.
e nem sabiam onde Pô, ele da morava. hora. Mesmo Cara assim, brabo. o fato do Shamani ter oferecido a casa dele pro 50 se estabelecer foi de uma bravura e companheirismo gigantesco, porque, como você viu, as pessoas estavam literalmente sendo mortas por apoiar o 50 Cent. 50 aceitou o convite, mas, ainda escaldado por ter sido traído por alguns amigos, ele não foi até lá desprotegido, como contou o próprio Shamani Excel numa entrevista em 2009. O cara estava armado e tudo mais. Cada movimento era calculado. Primeiro ele saiu do carro, sondou a área, verificou a casa, estilo militar mesmo. O cara era gangsta, mano, de verdade. Percebendo que a área estava segura, 50 Cent então chamou seus parceiros Tony Yayo e Lloyd Banks, e a partir daí, o porão de Shamani se tornou o quartel-general da equipe que 50 Cent chamou de Guerrilla Unit, ou seja, a famosa G-Unit. Numa entrevista, Shamani chegou a dizer que nunca viu ninguém trabalhar com tanta fome e raça quanto 50 Cent. Ele gravou todas as músicas em 18 dias, fazendo 2 músicas por dia. Trabalhei com caras que ficavam lá por 18 dias e faziam 2 músicas, e esse nego 50 fez 38. Apesar do ritmo de gravação absurdo, brabo, hein? Teve dia que ele fez mais então, porque 18 contrato dias daria com o quê? nenhuma 30, gravadora 26, para né? divulgar seu trabalho. Mas, 38. ao invés de ficar esperando por uma nova oportunidade, ele adotou uma estratégia que mudaria o jogo dali pra frente. 50 pegava as batidas mais quentes dos maiores rappers da época, como Jay-Z e Nas, e recriava sua música em cima delas, com refrões bem melhores. Além disso, 50 passou a lançar suas músicas através das chamadas mixtapes, que eram CDs gravados e distribuídos por ele mesmo, de forma independente. Segundo o próprio Shamani Excel, antes mesmo de lançar a mixtape oficialmente, eles já espalhavam algumas faixas entre os principais DJs da época, pré-aquecendo o mercado. A gente fazia questão de alcançar todos os DJs que estavam em alta naquela época. Tá vendo só, Enviamos mano? pro Na DJ época, Clue, um jeito pro de Envy, divulgar, pro Uop. contribuir com Esses tudo. DJs eram É as alma de vozes tudo. das quebradas. Eles dominavam as rádios underground e os carros de som das esquinas. E como as faixas foram distribuídas simultaneamente para vários DJs influentes, qualquer tentativa de retaliação por parte de Supreme chamaria atenção demais. Isso permitiu que as mixtapes começassem a rodar as ruas, fazendo o nome do 50 Cent começar a se espalhar no boca a boca. Em 21 de maio de 2002, 50 Cent lançava oficialmente sua primeira mixtape, Guess Who's Back? Adivinha quem está de volta? Caraca! Com mais de 10 faixas inéditas gravadas após o atentado. Numa época onde o gangsta rap ainda estava no auge, com a recente partida de Tupac e Notorious Big, todo mundo queria saber quem que era aquele novo gangsta rapper que sobreviveu a 9 tiros e rimava com sangue nos olhos. A partir desse momento, essa história começa a passar por uma série de coincidências absurdas e inacreditáveis. Para começar, Guess Who's Back não era só o música do nome da Eminem. mixtape de 50 Cent, mas também era uma frase repetida numa das músicas mais bombadas da época, de um dos maiores rappers do mundo, Eminem. Além disso, 50 Cent havia recém-contratado um novo advogado, Tel Settlemeyer, que, por acaso, era colega de trabalho de um cara chamado Paul Rosenberg, que, por sua vez, era o empresário de quem? Exatamente. O advogado curtiu tanto a mixtape do 50 Cent que levou para Paul Rosenberg e Paul finalmente apresentou o CD para Eminem. Na época, o Eminem já tinha sua própria gravadora, a Shady Records, que por acaso era afiliada à gravadora Aftermath Entertainment, que por sua vez pertencia a um dos maiores produtores de rap da história, Dr. Dre. Então, Dr. aquela Dre. fita chegar nas mãos do Eminem era algo gigantesco. A reação doido. dele foi imediata. Em entrevista ao Baltimore Sun, em 2003, Eminem contou: "Quando eu ouvi o CD do 50 pela primeira vez, eu tava só novinho ouvindo como ainda. um fã e amando. Mostrei o som dele pro Dr. Dre e ele deu o sinal verde. Então liguei pra 50 e eu disse: cara, se tiver afim, nós adoraríamos se você pudesse vir trabalhar com a gente." Olha, 50 que Cent louco. aceitou o convite. E no dia seguinte, Eminem pagou uma passagem para 50 voar diretamente para Los Angeles. Mas apesar da animação de Eminem, 50 permanecia escaldado. E dá pra entender, né?
Ele chegou a comentar num podcast em 2023. Caralho, Foi essa uma corrente loucura. aí, irmão. Achei que era uma pegadinha. Eu tava tão desconfiado que fui de colete à prova de balas. Né? Quando cheguei lá, Eu que o Eminem emprestei pra disse: ele. "Deixa eu te dar um abraço, isso aqui vai ser incrível." Ele tava tão empolgado que me Ó, o fez anel. questionar se tudo aquilo era real. De fato, Eminem tava tão animado que mal deixou o 50 falar, como ele mesmo contou nesse discurso em 2020. I was, so excited to meet him, so I was just like, I started rapping all his songs to him, and I didn't really let him talk, and I kind of was trying to show him like how into him I was, right? But I think I might have probably overdid it. Apesar da magnitude desse encontro e da oportunidade incrível que estava diante deles, houve quem aconselhasse 50 Cent a não assinar com a gravadora do Eminem. Steve Stout, executivo da Columbia Records, que já havia Ó, o cara da trabalhado com Columbia, 50, que disse meteu o pé quando o outro lá aqui pra ameaçou. vocês, Ah, ó. vacilar. que Eminem era uma piada no rap e que por isso jamais Ah, conseguiria tinha essa parada, né? Tinha essa porque o cara era branco, né, mano? e alavancar a carreira dele. O conselho de Stout não poderia ter sido mais estúpido. Aquele momento representava uma oportunidade perfeita, não só para o 50 Cent, mas para a cultura do hip hop como um todo. A gente estava diante de um raro alinhamento dos astros, algo tão improvável e tão simbólico que nem o melhor roteirista do mundo seria capaz de imaginar uma história assim. Só que o mais impressionante é que essa história não é fictícia. Ela nasceu da realidade, mas foi moldada por escolhas, timing e estratégia. É exatamente esse tipo de construção narrativa que eu ensino no meu treinamento Storytelling para YouTube. Cabo é brabo nos Como ganchos, transformar além da qualquer edição, o cabo é informação brabo. Ele é em brabo. histórias poderosíssimas, Ele é brabo. como a desse vídeo Ele aqui é que brabo. você está assistindo agora, Eu só vou deixar criando porque verdadeiras narrativas hipnóticas que me permitem acho que não ganhar tem em marcação. dólar e viver da renda gerada pelo YouTube. Ah. Aliás, se você quiser que eu te ensine Acho que esse como curso fazer dele é isso, grátis, é só né, eu acessar o link no comentário Eu não fixado sei. e assistir a minha videoaula 100% gratuita. Voltando pro vídeo, para nossa sorte, o 50 ignorou o conselho do Steve Stout e no dia 17 de junho de 2002, 50 Cent Videoaula, assinava um no caso. contrato de $1 milhão com a gravadora Shady Records do Eminem e, por consequência, com a gravadora acima dela, a É tudo Aftermath Entertainment interligado, do né? Dr. Dre. Mas apesar do valor altíssimo, numa entrevista Quanto foi o mesmo? do $1 milhão. Dr. Dre. Ah, tá. Mas apesar do valor altíssimo, numa entrevista, o apresentador Jimmy Kimmel chegou a insinuar que 50 Cent havia sido explorado na negociação O Snoop e Dogg ali que do outros lado. produtores teriam pago É o bem trio, mais né? pelo talento dele na época. Enquanto Dr. Dre dizer, negava a quarteto com alegação Eminem. com um sorriso desconfortável, 50 respondeu com humildade, dizendo: "Ele me deu $1 milhão. Para quem veio da quebrada, isso é muito dinheiro. A primeira coisa que eu fiz E deu foi uma comprar um oportunidade, carro pra né, minha mano? avó." A realidade é que 50 sempre foi um cara muito inteligente. Ao contrário de muitos artistas Sabe que aproveitar, torram pô, a toda a grana que oportunidade, recebem sacrifica uma com coisa coisas e, tá ligado? superficiais para depois ficarem devendo a Inteligência. gravadora, 50 Cent sabia que aquele dinheiro Pô, ainda não era dele. e ele colou só com o maior, tá ligado? Pois é, O maior mano. produtor da Aí tem que falar assim, história. foi spoiler. Gente, aí tem estratégia, gente. Isso aí é questão de estratégia, tá ligado? Mesmo que ele recebeu pouco, ele teve uma oportunidade muito boa, tá ligado? E aí depois, consequentemente, ele sabe fazer um trabalho bom, enfim. Só Era consequência apenas um depois do dinheiro vem. adiantamento e que ele ainda precisaria ralar bastante para pagar esse pesado E investimento. tem isso, né? Tu Como- fecha um contrato desse, como ele falou, tipo um adiantamento, né? Tu recebe o dinheiro, mas tu tem que dar o retorno depois. Sim. Ele mesmo canta numa das linhas de In Da Club. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Eu tô totalmente focado, mano. Meu dinheiro tá na mente. Consegui $1 milhão no contrato, mas ainda tô na luta. E de fato, apesar do contrato, 50 Cent ainda precisava ser testado e aprovado pelos seus novos mentores. E o teste não seria nada fácil. O grande teste. Antes de investirem num álbum completo, Dr. Dre e Eminem pediram para 50 Cent produzir uma nova mixtape, para ver se o cara tava realmente afiado. 50 então chamou seus parceiros da G-Unit e juntos eles produziram, em menos de um mês, a mixtape No Mercy No Fear. E dentro dela se destacava uma nova faixa pesadíssima de 50 Cent, a famosa Wanksta. You say you a gangster, but you never none. You say you a wankster.
Muita gente interpretou essa música como um ataque subliminar contra Ja Rule, e apesar de 50 Cent sempre ter negado, as pessoas não paravam de ligar para as rádios, pedindo para tocar aquela diss contra Ja Rule. Isso, junto com o flow marcante de 50 Cent e um refrão que grudava na cabeça, fez com que a faixa Wanksta explodisse nas rádios dos Estados Cara, que Unidos. foda, só clipe que eu vi em DVD antigamente. 50 Cent era conhecido não só no underground da sua terra natal, mas também no mainstream do país inteiro. Além do mais, a nova mixtape era a primeira dele que saía sob a tutela de Eminem e Dr. Dre, o que facilitava ainda mais para que pessoas que nunca haviam ouvido falar em 50 Cent dessem uma chance para ele. Isso explica uma das linhas de In Da Club, onde ele diz: agora que souberam que eu ando com Dre, todo mundo me mostra amor. Quando você vende igual o Eminem, ganha muito amor das fãs. Cara, eu gostei dele, porque ele realmente canta o que ele vive. Ele quase morre, mas o caba canta o que vive, cara. Muito bom. Seu filme 8 Mile, que seria lançado... ia sair aí, né? O Eminem ainda estava trabalhando no seu filme 8 Verdade. Mile, que seria lançado em novembro daquele mesmo ano. E ele gostou tanto da faixa Wanksta, que resolveu incluir ela na trilha sonora oficial do filme, o que daria ainda mais visibilidade para o 50 Cent. Apesar disso, toda essa visibilidade que 50 havia tido até agora era como um coadjuvante, então já estava na hora de realmente colocar o talento dele à prova e começar a investir na produção do seu primeiro álbum solo, Get Rich or Die Trying, Fique Rico ou Morra Tentando. Nessa altura, estava claro que o 50 já havia provado seu valor para o Eminem, mas agora era a vez dele ser testado pelo maior produtor de hip hop da história. Ao começar a produzir esse novo álbum, Dr. Dre chamou 50 Cent diretamente na sua sala e, como primeiro teste, pediu para 50 criar um rap em cima dessa batida aqui. É a batida da música. Sim, esse era o embrião do que se tornaria a música In Da Club. Mas o problema é que a batida soava meio descompassada e apenas com ela, sem os outros instrumentos, era muito difícil conseguir rimar com consistência. O Dre podia até adicionar outros instrumentos, mas antes ele precisava ouvir alguém rimando em cima dela para entender qual direção seguir com a instrumental. Só que ninguém tinha conseguido acompanhar essa batida. Para você ter uma ideia, o Dr. Dre tinha criado aquela batida há mais de 6 meses atrás e já tinha oferecido ela para diversos artistas, porém todos recusaram. O primeiro foi o rapper Hakim, que até tentou, mas não conseguiu encontrar um flow que encaixasse bem na batida. Normal. Depois, o Eminem sugeriu entregar a batida para o seu grupo D12, pensando em incluir na trilha de 8 Mile, só que o D12 também desistiu. Mas na mesma hora que o 50 Cent ouviu aquela batida, a música simplesmente surgiu na mente dele como se fosse uma intervenção divina, e o flow dele saiu perfeito, independente da ausência dos outros instrumentos. Nem mesmo o próprio Dr. Dre acreditava que alguém dominaria aquela instrumental, como o 50 Cent contou numa entrevista para a MTV em 2003. A primeira vez que o Dre me ouviu rimando em In Da Club, ele disse: "Cara, eu não imaginei que você fosse por esse caminho, mas, sabe, isso funciona." Ele provavelmente estava pensando em ir numa direção diferente com aquela música. Interessante. Dr. Dre não se surpreendeu só com isso, mas também com a determinação e o ritmo de trabalho absurdo de 50 Cent. 50 was incredible when we were in the studio together for the first time. I mean, you know, we decided that I was going to do half of the first album and Eminem would do the other half. And my experience working with 50, it was only about 7 days in the studio for my entire half. You know what I mean? Damn. I would put up a track, he would write it, spit it, and go, yo, put up another one, put up another one, put up another one. And that was it. Com as rimas e o flow de 50 Cent, Pô, Dr. bizarro, Dre hein? finalmente entendeu a direção que aquele instrumental precisava tomar. O problema é que essa direção realmente era bem diferente do que ele estava acostumado, tanto em termos de estilo musical quanto na escolha dos instrumentos. Foi então que ele se lembrou de um velho amigo, o multi-instrumentista Mike Elizondo. Mike já havia colaborado com bandas icônicas de rock como Mastodon e Linkin Park. Ele era a pessoa perfeita para enriquecer a base sonora daquela música, e foi exatamente isso que ele fez. Primeiro, Mike adicionou um chocalho discreto.
Caraca, ó a diferença que já faz. conectando o compasso das batidas e dando mais vida ao instrumental. O segundo instrumento foi o teclado. Nossa, assim nasce uma obra de arte, não? Criando a melodia que virou a marca registrada de In Da Club. Depois, ele incluiu o baixo, trazendo um groove pesado que sustentava toda a base da música. Em seguida, Elizondo adicionou o arranjo de violino. Cara, que foda, cara. Cara, até me arrepiei. Música é algo E acrescentava maravilhoso. uma tensão cinematográfica na música. O quinto instrumento foi a guitarra. Aí tu percebe pô, a linha, tá ligado? De Acordes construção. rápidos. Isso É muito louco, tá ligado? maravilhoso. Porque se tu voltar pro começo com poucos instrumentos, tu já acha que, pô. Sim, é já, tá assim. bem, já é assim. Tu nem lembra que tem outras aí coisas. vai adicionando. Vai adicionando, tu vai lembrando, caralho, é mesmo. Pareciam refletir a cadência acelerada e determinação implacável do 50 Cent. E, por último, ele incluiu o órgão. Que não só preenchia o fundo da canção, mas também trazia uma sensação de ameaça à faixa. Quase como se dissesse, isso aqui não é uma música de festa, é um aviso. Pô, que da hora, mano. Como a maior parte do álbum Get Rich or Die Trying tinha um tom pesado e sombrio, 50 Cent sentiu que essa faixa precisava trazer algo diferente. Uma letra que não escondesse as dificuldades que ele ainda vivia, mas que, ao mesmo tempo, transmitisse superação e vitória, coisas que ele vinha buscando há anos. Como eu disse, na época em que 50 Cent gravou In Da Club, ele ainda era perseguido por quem tentou acabar com a vida dele e estava longe de ter o sucesso e os bens materiais que ele ostenta na música. Mesmo assim, Pô, mas já tava bem, já tinha ganhado 1 milhão. canta como se tudo aquilo já fosse real, quase como se estivesse escrevendo o próprio destino em cada linha. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. Meu flow, meus shows me trouxeram a grana que comprou todas as minhas coisas luxuosas. Minha casa, meus carros, minhas roupas, minhas joias. Olha, mano, eu venci na vida e continuo o mesmo. 50 Cent confiava no poder da sua palavra. E mais do que isso, tinha uma fé inabalável no que ele era capaz de conquistar. And you see, I'm bragging now before it becomes a hit record because I want to make sure you know that I know it was a hit record before it's a hit record. E foi justamente pensando em alcançar um público mundial que 50 Cent usou uma estratégia muito inteligente para começar a música, através de uma frase que qualquer pessoa pudesse associar a um momento de vitória e celebração. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. This is a reason for you to enjoy yourself on the highest level. It's my birthday, I'm gonna go out, I'm gonna have a good time, your friends are around, you go out, so that just popped into my head while I was hearing the music, and I just said it. Simplicity is the key to a lot of the hits, a lot of the great things. That happen. Mas mesmo escalando ferozmente em direção ao sucesso, 50 Cent nunca deixou de considerar quem esteve ao seu lado desde o começo. E, na hora de criar o refrão de In Da Club, ele faz exatamente isso. Lembrou de uma linha criada pelo seu parceiro Lloyd Banks, que, certa vez, improvisou no estúdio a rima Find me in the club, bottle full of bub. Me encontre na boate, garrafa cheia de champanhe. E, por isso, 50 Cent resolveu homenagear o parceiro no refrão. I'm in the club, bottle full of bub. Só que essa não foi a única homenagem ao seu amigo na música. Numa outra linha, 50 Cent lembra de um conselho que Lloyd Banks havia dado antes de ele assinar com Eminem. Vou te falar o que Banks falou pra mim. Mano, vai em frente, muda de estilo. Se odiarem, deixa odiar e veja sua grana aumentando. I'ma tell you what Banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate, then watch the money pile. Numa entrevista para MTV em 2003, Lloyd Banks falou sobre essa conversa que teve com 50, dizendo: antes de ele assinar com a Shady Aftermath, eu disse: 50, esquece os haters, vamos focar em nós, muda o estilo, faz do seu jeito. Se quisermos vender mais discos, a gente não pode querer agradar todo mundo. No dia 10 de dezembro de 2002, finalmente começavam as gravações para o videoclipe de In Da Club. Mas enquanto todos estavam se preparando para iniciar as filmagens, uma visita inesperada apareceu no set.
era Suge Knight, Ah. um dos magnatas mais temidos Esse e perigosos cara era- da indústria da música, e que muitos acreditam ter envolvimento na morte dos rappers. Eu acho que ele lançou Tupac vídeo e sobre ele, Notorious né? Big. Suge era inimigo declarado de Dr. Dre, já havia ameaçado Eminem e, pelo visto, agora estava de olho também Acho em que ele foi 50 Cent. comentado Ninguém sabia o que esse algum cara vídeo que a gente queria, reagiu também. aparecendo por lá sem ter sido convidado. Mas boa Acho coisa da ele época sabia. do acontecimento lá do Bianchi P. não Diddy. era. De qualquer forma, Acho que não- a simples presença de Suge foi o suficiente para causar o caos total no set de filmagem. He showed up in the club video shoot. He came, it was like, Suge's outside! Suge's outside! Everybody like, pshh, pshh, pshh. He was running, dropping shit, pshh, like, man, everybody going, I'm in front of the camera like this. Segundo o rapper Bizarre, da D12, esse era o tipo de situação que passou a acontecer depois que o 50 Cent se juntou a eles. Isso mudou a forma como a gente se movimentava, sabe? A gente tinha que andar como militares, tá ligado? Coletes à prova de bala, carros blindados, sacou? Antes do 50 Cent, a gente não precisava se preocupar com isso. Mas, na mesma entrevista, Bizarre lembrou que 50 Cent jamais se intimidou com ninguém, mesmo quando Suge Knight chegou no set de In Da Club, trazendo junto com ele mais de 30 membros da sua gangue. What's up, man? What you want to do? Bang him. Yeah, Bangin was like, Bang what you want to do? Mhm. And Suge looked at him, and he took a puff of his cigar, and he blew it out, and he did like this, and he left. Like a movie. I know, I guess it's some LA shit, like just intimidation type shit. Depois que Suge saiu, a equipe finalmente começou as gravações. O clipe, dirigido por Philip Atwell, começa mostrando um Hammer H2, uma máquina que desde então virou um Brabo. sonho de consumo, diga-se de passagem, passando por um lugar desértico, identificado apenas Foto- como caro. em algum lugar, que, na vida real, é o caminho para a chamada Volcano House, uma casa histórica e futurista no meio do deserto da Califórnia. Mas no clipe, a Volcano House dá lugar ao Centro de Desenvolvimento de Artistas da Shady Aftermath. Lá dentro, vemos telas passando cenas do clipe Without Me de Eminem, reforçando a ideia de que aquele lugar é uma espécie de laboratório secreto dos artistas da gravadora. E na próxima cena, vemos 50 Cent passando por uma operação. Médicos colocam chips nas suas costas, como se, depois de ser atingido por 9 disparos, ele não só sobreviveu, mas também foi reconstruído muito mais forte do que já era. Agora, como uma espécie de androide indestrutível. Enquanto isso, do alto da sala de operação, Eminem e Dr. Dre observam tudo atentamente. Vestidos como cientistas, eles supervisionam um experimento, como se estivessem comandando o desenvolvimento de uma arma secreta para dominar o mundo do rap. E logo depois, vemos a famosa cena. Go, go. Isso era uma referência visual brilhante à disciplina e resistência do 50 Cent. Além disso, ele também aparece correndo numa esteira, simbolizando a obstinação e determinação de 50 na busca pelo sucesso. Tudo nesse clipe tem um significado mais profundo e simbólico. Até mesmo as cenas da boate, que não estão ali de forma aleatória. Se você perceber, a boate, na verdade, está dentro do centro de treinamento, como se fosse um ambiente controlado onde o som do novo rapper 50 Cent está sendo posto à prova. O que muita gente não sabe é que o clipe original também incluía um stand de tiro, onde os membros da G-Unit praticavam tiro ao alvo enquanto 50 Cent rimava para a câmera. Mas, infelizmente, a cena foi censurada e removida da maioria das versões. Segundo o diretor, a cena era uma forma de incluir algo simbólico que representasse a história do 50 Cent. Mas, mesmo com a censura, 50 fez questão de incluir essa sangrenta história na letra de In Da Club, dizendo: Been hit with a few, but I don't walk with a limp. "Fui atingido por algumas balas, mas eu não ando mancando. Tô de boa." Mano, eu acho muito do jeito que ele fala, tranquilão, tá ligado? I'm alright. Como se fosse uma picada de mosquito, tipo, levei um monte de tiro, mas tô de boa. Enfim, o videoclipe termina com Eminem e o Dr. Dre observando satisfeitos, indicando que o 50 Cent passou no teste e estava pronto para o estrelato. No dia 7 de janeiro de 2003, a música In Da Club tocava pela primeira vez nas rádios e TVs como single de estreia do álbum Get Rich or Die Trying.
Na Billboard Hot 100, que é o ranking das 100 músicas mais tocadas dos Estados Unidos, In Da Club estreou na 67ª posição, mas a cada semana, graças ao aumento explosivo de pedidos nas rádios, ela subia rapidamente dezenas de posições. Em pouco tempo, In Da Club alcançou o primeiro lugar das paradas americanas e o top 10 em mais de 20 países ao redor do mundo. Quanto ao Get Rich or Die Trying, que além de In Da Club, trazia clássicos pesadíssimos como Esse álbum é brabo. Many men, many men. 21 Questions. Essa é braba. E P.I.M.P. Também. É só clássico esse álbum, cara. O álbum definiu o gosto musical da minha geração e alcançou o feito incrível de vender 872 mil cópias em apenas 4 dias, sendo uma das estreias mais bem-sucedidas da história do rap e gerando um faturamento de mais de 10 milhões de dólares. Ou seja, em menos de uma semana, o 50 Cent Já tinha tinha retornado várias vezes o investimento de Dr. Dre e Eminem. In Da Club não era só uma música de festa, era o grito de guerra de alguém que prometeu alcançar o impossível ou morrer tentando. Depois de levar 9 tiros, ser abandonado pelos próprios amigos e jogado no fundo do poço, 50 Cent tinha todos os motivos para desistir. Mas apesar da dor, ele seguiu em frente com uma autoconfiança inabalável e se tornou um dos maiores rappers da história. Não, 50 Cent não era uma máquina, nem um ciborgue invencível criado em laboratório. O que tornou o 50 Cent imparável foi um detalhe sobre a mentalidade dele que todos nós também podemos acessar na nossa. Papo reto. Para isso, basta compreender uma verdade simples, mas poderosíssima. A de que a única pessoa que pode te parar é você mesmo. Pois a pessoa que desiste dela mesma, cara, ninguém é capaz de salvar. Já aquele que confia e nunca desiste de si mesmo, ninguém é capaz de parar. Mas o mais impressionante é que o 50 Cent já tinha essa mentalidade antes mesmo de ser baleado. Foi graças a ela que, em 1999, 50 conseguiu enfrentar um rapper muito maior do que ele na época, Ja Rule. E eu tô falando enfrentar mesmo, tanto na música quanto literalmente na porrada. Se quiser saber mais sobre essa treta, é só clicar nesse vídeo aí em cima. E se quiser que eu te ensine a criar vídeos como esse que você acabou de assistir, tendo a oportunidade de ganhar em dólar e viver do YouTube, é só clicar no link do comentário fixado. Pô, cara, muito bom, tá? Eu não lembrava que ele tinha essa treta com o Jai, não, cara. Eu não lembrava, não. Cara, eu primeiro tenho que parabenizar o canal, a edição maravilhosa. Primeiramente, ele traz toda a história, depois ele traz as mensagens que o clipe traz. Você consegue assimilar muito mais, isso é maravilhoso. Então, mano, parabéns, teu conteúdo é muito bom. E que história, hein, cara? É tipo um documentário ele fez. Literalmente, mesmo, né? cara. Cara, e pô, mano, história muito boa. O 50 Cent é uma das histórias mais brabas do hip hop, tá ligado? Verdade. Porque, pô, ele passa. Normalmente você vai. Assim, antigamente era diferente, né? Mas se pegar a galera do rap hoje em dia, mais ou menos ali, tem muita galera que conta história, mas não viveu nada, né? É, exatamente, cara. E, pô, aqui o cara levou 9 tiros, vivia no mundo. Farpou com quem não devia. O cabelo é brabo, cara. Já pensou, um cara moleque, sabe? O cara novão ali, não tem. Tipo assim, por mais que ele viveu ali envolvido com a galera da firma, né? Ele ainda não é nada, né? Sim, vamos dizer assim. E tu bater de frente com o chefão da porra toda, tem que ser muito doido, cara. Tu citar, não é uma coisa boa. Mesmo que já tenha saído em jornal, não é bom tu citar, porque às vezes o cara vai falar assim, pô. Se bem que ele, como ele era desse mundo, ele fez meio que foi meio que tipo como se fosse uma homenagem assim pro cara, tá ligado? Que ele citou. Porque eu acho que até no vídeo o cara fala. Sim, ele fala em homenagem. Porque era um meio que ele vivia e todo mundo conhecia o cara, então ele achou que não daria problema, era só mais uma citação. Só que aí deu só que o cara não curtia. Mas né? foi o que mudou a vida dele, né, cara? Enfim. De todas as formas, né? Criou a história. Mudou até a voz, que ele teve a língua arregaçada. Exatamente, cara. Ficou mais top, ficou mais com dripada, né? Mas ela é mais assim. Áspera, mais relaxada isso, também, ao mesmo tempo, mais calma, vamos dizer assim, né? Parece que ele não se esforça muito pra cantar, ele fala mais
mais baixinho, né? Mano, muito bom. É muito drip, cara. É muito drip pra uma pessoa só. É isso aí. E o bicho acabou virando um dos maiores, né? Porque quem diria, né? E ele colocou outro cara que era gigantesco, que era o... Não tô falando nem do Dr. Dre, tô falando do Eminem, né? Ali como rapper eu não e tal. sabia que o Eminem tinha sido o padrinho dele aí, cara. Muito bom, né? É muito ver como louco. contatos, E virou essa dupla aí, né? Como contato salvo aí, tipo, ter contatos é tudo, né, gente? Virou essa dupla aí que no fim de tudo é trio também, porque tem o Snoop Dogg no meio, além do Dr. Dre, né? E eles se apresentam junto direto, né? Os três aí, o Eminem, o Dr. Dre e o 50 Centavos, eles se apresentam direto aí. Os três juntos, pô, que da hora, mano. Muito foda. E é isso, né, cara? Se você quiser, a gente pode reagir em mais outro vídeo no canal do Decifrando aqui. Esse só filme você é brabo, comentar, viu? O filme tá? da história, da vida dele é brabo. Aí, né, cara? Dá uma assistida. A maioria das imagens que ele pegou ali era imagens baseado, do filme, né, cara? Era Muito imagens bom. do filme. Que passava antigamente, se eu não me engano, no SBT, cara. Assisti esse filme umas 3 vezes, se eu não me engano. Acho que eu devo ter assistido esse filme. Muito da hora. Cara, muito foda, como eu falei, né, mano? Ele até citou na música também essa parada. É uma daqueles sons que converteu muita gente ali nos anos 2000 pra escutar hip hop. Marcou, né? Eu já falei disso várias vezes. Antigamente a galera, aqui a pirataria, né? Sabe como é que é, né? Vendia um CD, assim, um DVD com várias músicas. Tinha muita música dele. E não era só música, era o videoclipe, né? Sim, sim. Era o videoclipe da galera, tipo, aleatório ali, de vários cantores. Que era muito da hora, cara. Você botava lá, ficava ouvindo, assistindo o clipe, achava maneiro os carrão e tal, os caras... Pô, muito foda. É isso, né? Muito bom. Aí, se você gostou dessa, se inscreve no canal, deixa seu like, comente aí, tamo junto, é nóis e tchau, tchau.